Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse é o É Tudo Culpa da Cultura, um podcast de um antropólogo com outros antropólogos para não antropólogos. Aqui você vai descobrir que seus hábitos, formas de pensar, preferências e até mesmo suas angústias são, de algum modo, culpa da cultura. Calma lá, eu te explico. A cultura nada mais é do que uma maçaroca de sentidos construída coletivamente, com força de te dar um lugar no mundo. É o que te permite viver junto dos outros. A gente inventa a cultura do mesmo modo que ela nos inventa. Nessa temporada, você vai descobrir como seus desejos, fantasias e práticas sexuais são fortemente guiados e moldados pelas forças culturais. Escuta, todas as vezes que você encosta o umbigo no umbigo de alguém, afunda a mandioca no bombril, afoga o ganso, molha o biscoito, senta a chibata ou faz um tchaca na buchaca, tem dedo da cultura aí. Mas se você não estiver fazendo nada disso, fica tranquilo, você já sabe. É tudo culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. Rafael Bispo, o que é o sexo? Oi, tô aqui te atrapalhando para dizer o seguinte, hein? A pré-venda do De Tédio Ninguém Morre acabou, mas você pode encontrar o livro nas livrarias e também nos sites aí de venda para tudo quanto é lado. Mas também quero te convidar para a gente se conhecer ao vivo, na noite de lançamento. Em São Paulo vai ser no dia 2 de outubro, às 7 da noite, na livraria Megafauna do Copan. E no Rio de Janeiro, os ouvintes e leitores cariocas podem me encontrar no dia 13 de novembro, às 7 da noite, na livraria Janela do Jardim Botânico. É isso. Beijo. Te espero. Rafael Bispo, o que é o sexo? Então ela é uma palavra plural, muito usada por todos para se referir a um montão de coisa. Por isso que eu acho que é difícil a gente ter uma definição exata, né? Se eu pensasse em algumas interlocutoras que eu já fiz pesquisa, elas diriam assim, é uma coisa que eu não faço tem um tempo e eu gostaria muito de estar fazendo. Mas, cara, na nossa sociedade, eu acho que essa palavra é uma palavra que abre milhões de possibilidades. Sexo, muitas das vezes as pessoas usam para falar da genitália, sabe? Uhum. Mas sexo também pode remeter ao prazer sexual, aos desejos, à erótica, aos sentimentos, às conexões amorosas. Eu falo de prática sexual, gosta assim, gosta assado, de frente, de trás, de cima para baixo. É uma expressão muito múltipla, carrega muitos sentimentos. Então, eu ficaria com uma das minhas interlocutoras. É alguma coisa que eu não faço há algum tempo que eu gostaria de fazer. Rafael Bispo é doutor em Antropologia Social e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas, apesar de todo o esforço que ele fez para alcançar um lugar de destaque no concorrido mundo de pesquisadores brasileiros, a trajetória dele é permeada por bons acasos. Essa categoria é central ao pensamento ocidental e capaz de explicar o inexplicável. Antes de prestar vestibular, por gostar muito de escrever, ler e falar, Rafael decidiu que faria jornalismo. E aí, por conta do acaso, não foi tão bem assim na primeira fase das provas. Para garantir uma vaguinha, marcou lá na inscrição que faria Ciências Sociais. Foi aprovado. Começou o curso certo de que faria Sociologia, mas de novo, por um acaso, numa sala de aula de Antropologia, foi enfeitiçado pelos encantos da disciplina e mergulhou de cabeça numa investigação sobre violência e emoções. No doutorado, interessado em uma pesquisa intensiva sobre a televisão brasileira, por acaso, de novo, ele bateu de frente com a revolução provocada por Chacrinha nos meios de comunicação ali pelos anos de 1960, 1970. Se a escola de Frankfurt seguia preocupada com os desdobramentos da indústria cultural, Rafael se interessou pela invenção das chacretes como símbolos sexuais e como, apesar de tanto tempo depois, elas seguem definindo padrões de desejo e beleza na sociedade brasileira até hoje. Sabe a Graciane Barbosa? As mulheres de fruta? A banheira do Gugu? As paniquetes? As dançarinas do Faustão? E sabe essa procura insana por implantes de silicones imensos? E o desespero por creatina e outros suplementos capazes de inventar o bundão, o peitão, o colchão e tudoão? Pois bem, é reflexo desse imaginário da boazuda inventada pela televisão brasileira ali no programa do Chacrinha. Nesse episódio você vai descobrir como desejos e símbolos sexuais são construções culturais e em pleno diálogo com o espírito do tempo. As boazudas de antes e de hoje não só são as dotadas com atributos físicos estonteantes,
mais especial são aquelas capazes de hiperperformar os ideais de gênero em jogo. Rafael Bispo entrou de cabeça nessa discussão, deu pesquisa, deu livro. Rainhas do Rebolado, culturas artísticas e sensibilidades femininas no mundo televisivo. Leia. Rafa, como é que você virou antropólogo, hein? Como é que foi pra você essa escolha? Ninguém nasce antropólogo, ninguém nasce falando assim, hoje eu vou fazer uma faculdade para virar antropólogo. Na verdade, desde mais novo, eu tinha interesse em fazer jornalismo, porque eu acho que é a profissão mais óbvia dessas de lidar com o pensamento ou com a escrita que a gente conhece. Então, eu fiz os vestibulares para jornalismo e, por acaso, eu não tinha conseguido a nota máxima, que era para jornalismo, eu fui lá e coloquei, vou botar essa faculdade aqui, Ciências Sociais, já meio desacreditado. Mas aí fui fazendo Ciências Sociais na UERJ, assim. Mas aí, toda hora, não, no próximo semestre eu vou cancelar porque eu quero fazer jornalismo. No próximo semestre eu vou cancelar. Quando eu fui vendo, eu estava fazendo mais a faculdade de Ciências Sociais, e aí eu vejo que meu interesse na antropologia, ela nasceu muito por conta dessa proximidade com o jornalismo. Me atraía muito no jornalismo eram as grandes reportagens, né? Você fazer um mergulho denso em algum tema. E aí eu vi isso, alguma conexão disso com a antropologia, pela observação participante, pela pesquisa de campo. Para nós, antropólogos, a observação participante é muito mais do que duas palavrinhas. E também é muito mais do que um conceito. É um artifício metodológico. Preste atenção, a gente sai da nossa casa, convive com os nossos interlocutores de pesquisa, mas não faz isso como meros observadores, como se olhássemos a vida social em um tubo de ensaio, na luz fria de um laboratório. A gente vê e observa, enquanto faz parte da cena. Um dos maiores desafios enfrentados por nós durante a pesquisa, sobretudo ali no começo, está em justamente encontrar um lugar, alguma posição, que nos dê a chance de fazer parte daquele grupo enquanto a gente está ali investigando, observando e vivendo com eles. Isso não quer dizer que você precisa ser aceito como um igual, mas você precisa conquistar alguma agência nesses contextos sociais. Nesse jogo, você observa diferente, observa outras coisas, justamente porque faz parte. E aí eu fui sendo, em algum grau, mergulhado na faculdade de Ciências Sociais. E aí o jornalismo foi ficando de lado. E depois você entra no mestrado, continua suas pesquisas, mas eu sempre fico muito interessado em entender esse momento onde você volta para casa dizendo, olha, eu acho que vivi uma experiência que mas vai marcar minha trajetória profissional de tal forma que eu posso dizer que é coisa de antropólogo. Na tua trajetória, que momento foi esse? Quando eu entrei no meu mestrado, eu falei, eu vou começar a minha pesquisa de campo, vim aqui para isso, né? Foi quando eu comecei a fazer pesquisa sobre os emos na época. Era uma cultura juvenil que bombava. Os emos são e eram uma tribo, um grupo de indivíduos organizados em torno de um estilo de vida comum. Esse modo de estar no mundo começou com o estilo musical primeiro, o emotional hardcore, ali pelo final dos anos de 1980. Mas com o tempo se transformou em uma estética e uma ética também. Sabe calça skinny, legging, meia arrastão, se vestir como uma cebola, cheio de camadas de roupa, maquiagem marcada? Então, isso é coisa de emo. Mas também, os emos são aqueles que se dizem extremamente sensíveis e emotivos diante dos problemas corriqueiros do mundo. Emo sofre, hein? E aí eu tinha uma inquietação de entender que estilo musical era esse de roqueiros emotivos que começavam a se envolver amorosamente, tinha umas questões já de sexualidade ali, LGBTs. E aí foi indo a um desses encontros, que chamava na época de Orcontro, marcava a partir do Orkut. E aí a galera ia pra Quinta da Boa Vista se encontrar. Aí eu fui nesses encontros. E eles se encontravam pra quê, Rafael? Basicamente para beijar na boca e beber. Ah, tá bom, jovem. Eram jovens, eram encontros de sociabilidade roqueira, mas na verdade eram encontros de fruição amorosa, sexual, uma galera muito nova. Então ali eram os primeiros beijos, a galera ficava brincando de pera, uva, salada mista. Pera, uva, maçã, salada mista, diz o que você quer sem eu dar nenhuma pista. Jovens, eu explico o que é isso, hein?
Antigamente, mas muito, muito, muito antigamente, os primeiros passos na pré-adolescência eram acompanhados de alguma independência. Tipo assim, a sua mãe, de uma hora para outra, achava que podia deixar você ir na festinha da escola sem precisar de ir com ela e com seu pai, com a sua avó, com o cachorro, com a empregada, aquela coisa toda. Aí, sozinhos, junto dos outros, meninos e meninas brincavam de pera, uva, maçã, salada mista. O que era isso? Os participantes, de olhos vendados, sem saber com quem falavam, tinham que escolher uma fruta. E cada uma delas significava algum tipo de contato físico entre os dois participantes da brincadeira. Uma era abraço, a outra era beijo no rosto, mas a salada mista era o que todo mundo ficava oriçado para pedir ou ser pedido. Era beijo na boca. Era tenso, hein? Eu lembro. E começava a beber, fazer aquelas misturas de cervejas, misturas de gummy na época, assim. Para mim era muito importante perceber que a internet, para eles, era um espaço riquíssimo de expressão de si, de construção das emoções, de elaboração. E todo aquele estereótipo que a gente tem do emo sofredor que arranca os cabelos, corta os pulsos e chora, era algo muito usado por eles na internet, nas interações dele para conquista amorosa, uma construção de si na internet por meio do sofrimento, com imagens específicas. Aí nas interações, principalmente nesses encontros, não tinha nada de sofrimento, era puro hedonismo, era puro prazer. Então eu gostava de estudar esse contraste também, que a tação era tentar entender como esses grupos juvenis se utilizavam da linguagem das emoções para expressar a sua experiência juvenil, para expressar sobre o seu modo de vida, que era ser emo. Rafael, quando a gente começou aqui essa temporada, eu logo lembrei do teu trabalho, porque o tema central aqui dos nossos episódios é o sexo e as práticas sexuais, mas tanto num campo como no outro, a gente só consegue fazer isso permeado pelas fantasias. Ou seja, a gente está sempre falando ali de um conjunto de imagens ou ideias que rondam as práticas sexuais. Antes, durante e depois, né? Nesse jogo, os símbolos sexuais são importantes pra caramba, né? E eles ganham ainda mais importância se a gente leva em consideração o século XX e o desenvolvimento da indústria cultural e das plataformas digitais de uma forma geral. Então, dentro desse processo todo, no doutorado você vai fazer uma pesquisa grande, intensa, profunda, com as chacretes. Essas moças que dividiam ali o palco e dançavam no programa do Chacrinha, ali nos anos 60 e 70. Por coincidência ou por acaso, eu li o teu trabalho justamente no momento em que o Chacrinha estava comemorando alguma coisa, 100 anos de morto, 100 anos de vivo, 100 anos de alguma coisa, e tinha muita gente falando dele. E eu lembro que eu vi um documentário chamado Alô, Alô, Terezinha, tem até aí no YouTube, sobre o comunicador e as figuras que faziam parte do show do Chacrinha. E eu fiquei com uma tristeza enorme enquanto eu olhava o Biafra, Chacrete e outros tantos, porque me mostrava uma nostalgia de um tempo que não vai voltar mais, mas me mostrava uma nostalgia da decadência mesmo, de figuras que tiveram muita importância e terminaram no ostracismo. Como é que você sai dos emos e cai nesse assunto? Eu gostava de trabalhar com as emoções e eu tive a mesma sensação que você quando você mencionou sobre o documentário. Tem algo da decadência televisiva. Então foi assim, eu parei nas chacretes mais uma vez, sem grandes cálculos e fui ficando, porque eu fui conhecendo elas e fui mergulhando na vida delas, que é uma coisa muito difícil, né? Uma pesquisa que parece engraçadinha, né? Porque vai ficar falando com velhas, né, falando sobre velhas, sexualidade, velhas safadas, velhas pervertidas, velhas fogosas, mas tem uma onda... Velhas com parafuso a menos, né, que estava no seu caderno, no seu caderno de campo. Muitas, né, sendo acusadas de doida, muitas passando por sérios problemas ligados à saúde mental, em vários momentos da sua trajetória. Quando você mergulha, você sai dessa superficialidade da apresentação de si como velhas fogosas, né? Como você adentra a experiência de gênero dessas mulheres, você fala, cara, tem muita dor aqui, tem muito sofrimento, mas aí eu acho que é isso, eu acho que eu tô sempre atrás do sofrimento, Michel. Eu acho que eu tô sempre atrás de acompanhar as dores das pessoas. Uma das coisas que parecem simples, mas a gente não para pensar é que as chacretes foram inventadas. Eu sei, e eu acho que os ouvintes a essa altura já sabem também, que tudo foi inventado, né? Elas foram inventadas porque elas não vieram ao mundo, sei lá, com Adão, Eva e a serpente. Mas elas foram inventadas enquanto uma linguagem, enquanto personagem nessa cena mesmo, num momento muito específico da sociedade brasileira e do desenvolvimento da televisão. De onde saiu essa sacada? Como é que alguém um dia acordou e falou, caramba, vamos inventar as chacretes? Já havia esse recurso audiovisual nas televisões
norte-americanas, de uso de balé, né, de corpo de baile. Isso já existia na TV, mas não era nessa brasilidade, né, nos termos como eles colocavam, né. O uso delas tinha um ponto muito específico, aí a gente tem que pensar na cabeça da galera da comunicação. Temos uma audiência, a televisão é pensada para audiência vasta, mas você sabe qual é o tipo de programa que atrai mais um público masculino ou um público feminino, ou sexo masculino ou sexo feminino. E eles falavam, olha, o programa de auditório atrai muitas mulheres. E aí eles falam, nossa, o público é feminino, vamos ampliar, a gente tem que trazer os homens. Como a gente vai trazer os homens? Aí você pressupõe a heteronormatividade, vamos trazer os homens com mulheres. Mulheres como? Gostosas, elas têm que chamar a atenção. E aí o Chacrinha começou a dispor as mulheres ao longo do seu cenário, e ela é sempre um recorte. Eu lembro que eles falavam uma função vírgula. Se você pensar na edição das imagens, ela tem... Função vírgula? Função vírgula. Quando você tá escrevendo um texto, você vai. Mas aí, para ajudar o leitor a te entender e a ajudar o leitor a respirar, você vai lá e manda uma vírgula também no meio desse negócio. Pois bem, na televisão, a vírgula pode ser um corte de câmera, a vírgula pode ser uma mudança de plano, a vírgula pode ser uma série de efeitos que você manda durante a programação para gerar essa respiração, esse momento de pausa continuada para o telespectador. Mas ali naqueles tempos, eles acharam que era de bom tom colocar uma moça de maiô justo, com olhar erótico para a câmera, falando com esse telespectador como vírgula. Ah, outros tempos, hein? Ela tem aquele momento assim, Chacrinha, bunda da Chacrete, volta pro Chacrinha, bunda da Chacrete, vai pro cantor, aí fica um tempo no cantor, vai. Então elas têm essa função de você cortar rapidamente, conectar planos mais intensos, maiores. Então elas tinham essa função. E aí eles tinham esse recurso de utilizar as mulheres bonitas, gostosas, de curvas, brasileiras, e aí, teoricamente, nós vamos ter finalmente a atenção do público masculino que se dispersa. Então, o recurso das dançarinas nos programas de auditório, vamos pensar se temos nativos, ou seja, quem faz a televisão, é para atrair os homens que não gostam desses programas de auditório. Então, Banheira do Gugu vai no mesmo sentido. Jovens, olha, tá difícil pra vocês, hein? Ali nos anos 90, em pleno domingão na TV aberta, subcelebridades ficavam de biquínis minúsculos e sunguinha apertada e uma banheira no palco do programa do Gugu, o principal apresentador do SBT. Ali, lutando contra uma boazuda ou um gostosão contratado, os artistas tinham de pegar 10 sabonetes dentro de uma banheira de hidromassagem. O resultado você pode imaginar. Na confusão, parte dos corpos das mulheres escapuliam dos biquínis. Os moços colavam suas partes íntimas nas partes íntimas das moças. Tudo isso parecendo uma brincadeira de escola, mas cheia de segundas intenções. Do outro lado, sentado no sofá, assistindo a programação, estava a família tradicional brasileira. Ai, o Brasil é demais. Tudo vai assim, tudo foi assim. Mas tem uma coisa de mudança mesmo, né? De transformação ao longo do tempo. Quando a gente olha a Chacrete, né? De geração a geração. Como os produtores foram se profissionalizando com o passar do tempo, assim? Como é que a gente sai de uma primeira geração que era meio aparece aí, tá afim, tem uma vaga pra você, pra um processo mais controlado ou pensado na contratação dessa Chacrete? Olha, essa primeira geração era mais informal os processos de seleção. As coisas vão depois ganhando mais profissionalismo. Mas, assim, existe, na perspectiva daqueles produtores, uma preocupação em trazer a mulher brasileira para a televisão. Então, eles recrutavam mulheres que tinham esse perfil tido como da gostosa, como da brasileira. Bunda grande, né, coxas torneadas. Então, o recrutamento delas operava muito nesse sentido estético, dito de uma brasilidade. Boa parte dessas a primeira geração eram mulheres de classe popular, pobres. Por exemplo, a Índia Potira, ela era empregada doméstica antes de começar. E aí o processo de seleção dela é tudo muito informal. Ela entra, vai ver um programa, depois dizem que estão chamando ali, ela chega no palco, dança, vamos deixar ela aí porque ela é gostosinha, ela é bonitinha. A Índia Potira era uma mulher negra, né? Mas passava aí por essa indignidade, botava uma peruca e uma pena na cabeça, assim, né? E aí virou a Índia. Isso aqui é a aula de Horácio Nogueira, hein? Horácio Nogueira foi um sociólogo negro que, ali em meados do século XX,
viajou para os Estados Unidos para estudar e para fazer uma pesquisa pensando, refletindo sobre as diferenças entre o racismo brasileiro e o americano. Nesse jogo, ele percebeu que na terra do tio Sam, o racismo era genotípico. Isto é, quem tinha avô preto, era preto. Quem tinha pai preto, era preto. Quem tinha bisavô preto, era preto. Mas aqui não. No Brasil era diferente. Aqui o jogo era fenotípico. Olhava-se o nariz, o cabelo, o tom da pele, para decidir se você era preto ou não. Nesse processo todo, para se livrar do racismo, muitos, com habilidade única, conseguiam mascarar uma coisa a outra e sair por não negro. A Índia Potira era uma mulher negra dentro de um modelo de televisão que privilegiava e dava espaço para os brancos. E aí o que os produtores fazem? Eles embranquecem, ou pelo menos deslocam ela do território dos negros. Então a Índia Potira, de mulher negra, com uma peruca lisa na televisão, deixa de ser uma mulata, nos termos daquele tempo, e vira uma índia, graças à lógica do pensamento brasileiro. É mais uma vez, hein? A televisão brincando com as contradições da cultura. Então foi por meio desse recurso muito informal que ela transitava, ela foi back vocal de um grupo black, ela foi sambista sargentelli, ou seja, ela sempre passeou mobilizando, né, seu tom de pele para ganhar nesse mercado das brasilidades, né? E aí é isso, vocês querem a mulata tipo exportação? Eu sou. Vocês querem a indígena? Eu também sou. E aí foi ganhando dinheiro dela, ela saiu de um trabalho de empregada doméstica e viveu durante 10 anos nesses bastidores televisivos. Ficou lá no Chacrinha 5, 6 anos, mas depois trabalhou em outros programas, né, sempre dentro dessa rúbrica da mulher gostosa, dançarina, desejada, passando como auxiliar de palco, e ela foi vivendo das artes de forma precária, instável, porque é um mercado muito específico, assim, entendeu? Mas elas eram selecionadas a primeira geração de uma forma, não tinha um concurso. Depois começa a ter, mande cartinhas. Se você, o Chacrinha tinha uma coluna, né? Eu acompanhei essa coluna, fui atrás dessa coluna na revista Amiga. Então ele anunciava, se você é uma jovem dançante, cantante, inebriante, mande cartinhas para o nosso programa. Envie fotinhos suas também. Quem sabe você não vai ser convidada para testar lá no nosso palco. E assim foi formando uma geração de dançarinas. Depois as coisas ganham mais profissionalização, ou seja, anuncia-se, né, tem um corpo de baile que vai selecionar, já existe ter técnicas de dança X, Y, Z, ela é especialista no break, a outra é especialista, mas isso mais nos anos 80. Nos anos 90, eram boa parte mulheres classe popular que vinham ali uma oportunidade de ganhar um trocado. Mulheres que, inclusive, já tinham alguma trajetória no mercado erótico. A gente tem que entender a chegada do Seixacrete não como algo inusitado. Muitas dali já eram, por exemplo, dançarinas em boate, muitas dali já tinham algum tipo de mergulho até no mercado erótico nesse sentido, algo muito mais amplo, não necessariamente prostituição. Você tem um mergulho intenso dentro dessas fronteiras que já mobilizavam seu corpo, né, os desejos alheios para conseguir dinheiro, para fazer um trocado, como dizer, vou fazer meu trocado aqui. Mas tinha uma certa ressalva em buscar essas chacretes nos bordéis ou mesmo nas casas de dança, porque elas eram menos controláveis, né, nos bastidores. E aí, um dos pontos que eu mais adorei da invenção da chacrete, que é essa ambiguidade brasileira, tá presente, porque elas dançavam, mas não dançavam, né? Eu adoro uma cena que você conta de uma moça loira que chega lá com uma roupa comprida, ela diz, aí falam, você não tá com a perna de fora, minha filha? Aí ela diz, não, eu vim aqui pra dançar, eu sou dançarina. Ela falou, não, querida, não, dança não. Mais ou menos, mas vamos ver a coxa dela. Os processos de seleção eram bem, né, no nosso olhar, bem misóginos, né? Então, as mulheres eram, assim, colocadas dentro de machistas pra caramba, né? Colocadas dentro de um estereótipo de tô analisando a carne aqui que vai ser exposta daqui a pouco. Mas é isso, por conta de ser algo tão hipersexualizado, você sempre... Eu tô pensando nessas técnicas da televisão. Você tem que amainar esse hipersexo que elas vão explicitar na televisão por meio da construção de que elas são moças de família. Elas são dançarinas, mas são moças de família. Por exemplo, eu acho que uma das grandes razões do sucesso da Índia Potira não é só a brasilidade que se fazia, né, em estética, em corpo, e que saber dançar, saber conquistar, ser carismática, mas ela
era mãe, né? Ela já tinha 2 filhas, né? Ela teve filhas muito nova, e ela já era mãe ali nos seus 19, 20 anos, quando ela começou a dançar na televisão. Teve a primeira filha dela aos 14 anos. Então isso dava um lastro moral a ela, como uma mulher dedicada, em busca da, né? Então, assim, se eu acompanhava as reportagens sobre a Índia Potira nas revistas da época, sim, é a gostosa, sim, tá lá a Índia com o corpo, né, mais indígena possível, mas é a mãe de família, mas é aquela que leva o suor, né, do seu trabalho para casa, para o sustento das suas filhas. Então, havia sempre isso, como você falou, essa tentativa de equilibrar. Estudiosos do pensamento social brasileiro apontam que no Brasil há uma predominância de um certo equilíbrio de contrários. Coisas distantes, completamente diferentes, na cultura brasileira, podem conviver juntas, em relação, como se fosse normal. É assim que ditadores e perseguidos recebem anistia na mesma lei. É assim que abusadores e defensores dos direitos humanos podem ser a mesma pessoa. É assim que criminosos defendem o lema do bandido bom é bandido morto. É assim que a gente tem pobre de direita, santa e puta e por aí vai. É o Brasil. É o Brasil do Brasil. Descendo a ladeira. Por elas serem um recurso muito explícito de hipersexualização, e isso poder pegar mal entre a audiência, né? Ou principalmente a gente está falando de ditadura militar, né? Então você tinha que controlar muito bem esses programas, eles sofriam muito com a censura, mas eles sabiam fugir das estratégias. A memória das Chacrete sobre a censura é algo, né? Elas sempre lembram de censores tentando controlar o shortinho, mas você ia com o shortinho para a censora ver. Ao longo do palco, você ia dando aquela subidinha, né? Mas como todas falavam, a gente entrava com a bota até o joelho e a bermuda até o joelho também. Depois a bota ficava menor e a saia mais curtinha. Para mim, a potência também das chacretes é que, apesar desse ser um movimento dos anos 60, 70, com rabicho ali nos 80, eu acho que vai marcar o imaginário sobre a construção dessa mulher desejável no Brasil de algum modo, né? Ou porque, por mais que eu e você não tenhamos vivido esse tempo do Chacrinha, as nossas mães repetiam frases, né, que eram de um padrão pautado por essa ideia de uma mulher inventada pelo Chacrete, ou pelos desdobramentos, como você colocou muito bem, das Chacretes na televisão brasileira até hoje, né? Via a Paniquete, via a bandeira do Gugu, via agora até as moças do OnlyFans que estão vendendo pack de pezinho para poder pagar a faculdade, ou esse imaginário que a gente vai ter em torno dessa moça que seduz. E aí, eu acho que boa parte dessa ideia está muito construída em alguns parâmetros que você vai colocando que determinam esse perfil desejável dessa mulher. E uma delas, que eu queria que a gente entrasse um pouquinho agora, é a ideia da boazuda. E você genialmente brinca fazendo uma paródia com a Simone de Beauvoir, dizendo que ninguém nasce mulher, né, mas se torna mulher, mas ninguém nasce boazuda, mas se torna uma boazuda. E a ideia da boazuda ainda nos atravessa até hoje. Como é que se construía essa boazuda? O que era essa boazuda? Michel, então, eu acho que eu aprendi muito com elas que você pode ter um corpo ou uma bunda grande, mas se você não sabe usar a sua bunda grande, você não é a boazuda. Ó, presta atenção, hein? Vem aí agora a teoria nativa da boazuda. Nesse sentido, ou seja, a trajetória da Chacrete estava para além de cumprir com alguns requisitos estéticos. Cabelo assim, tom de pele assado, torneamento, né, muscular, corporal. Assim. A boazuda, ela sabe performar, ela sabe fazer uso do seu corpo. Inclusive aquelas que poderiam não ter nem a grande bunda, mas por saber mobilizar por meio de técnicas de dança, né, você consegue chamar atenção. Então, por exemplo, a Índia Potira, né, ela falava, eu aprendi, sabe com quem mais eu aprendi descer uma escada sensualmente? Com as travestis, né? Porque ali eu acompanhava elas e ficava olhando assim e comecei a entender, eu vou descer assim assado, vou descer a escada desse jeito. Então, quando o Chacrinha me chamar para lá para frente para fazer uma performance, eu vou inventar um modo muito específico de dançar. Porque é isso, você precisa a boazuda é criativa, no sentido, você tem que saber se diferenciar das demais. Você tem, como eu chamei, a função viva, você tem 2 segundos. O que você vai fazer de diferente das outras quando aparecer em 2 segundos? Opa! É igual o senhor, a senhora no Tinder, né? Você tem 2 segundos para despertar a atenção e diferenciar. Se não fizer isso, blau blau.
A Rita Cadillac fazia o dedinho girando para a televisão. Assim ela chamava atenção. Então, assim, porque a Rita Cadillac, ela é mais boazuda do que outras que apareciam ali. Por quê? Porque ela soube muito bem criar técnicas, chamar atenção, se tornar carismática para aquela plateia. Por isso que não se nasce, né? Então, as boazudas, as boas chacretes, são aquelas que conseguiram angariar para si essa capacidade de fazer uso dos recursos, ser criativa. Então, saber dançar de uma forma diferente, saber requebrar de um jeito, saber chamar atenção. Eu acho que é isso. A boazuda não só tem um corpo ideal, mas elas conseguiam, por meio dessas estratégias televisivas, captar a atenção da galera. E aí é isso. Então, por isso que não se nasce boazuda, torna-se boazuda, né? Então é ao longo do programa que então algumas entravam, ficavam uma semana, porque não conseguiam se tornar boazuda, mesmo tendo a bunda maior do mundo, e outras, talvez com uma bunda muito menor, conseguiam fazer sucesso, porque elas sabiam performar boazuda. Há uma coisa interessante também, que essa coisa da performance da boazuda pode ser algo que elas aprendem, né, e aprendiam umas com as outras, né? Você conta o caso, inclusive, da Rogéria, que ajuda a Rita Cadillac a virar a Rita Cadillac, diz, minha filha, com esse cabelo aí você não vai virar nada, né? Pinta esse cabelo, com essa bunda aí desse jeito, usando desse jeito, não vai dar em nada, tem que mudar de tal forma, né? Mas estava muito atrelado a uma coisa que é o sex appeal, que é esse despertar do interesse do outro, de tal forma que o outro fica vidrado em você. E aí eu fiquei pensando que boa parte desse sex appeal estava numa performance, mas estava também num suporte de um corpo, que era um corpo muito brasileiro, né? Que é quase uma corporeidade da onda, né? Que é coxuda, bunduda, até uma barriguinha era valorizada. Tinha um corpo ali com volume, né? Que permitia que elas explorassem esse processo todo. E isso a câmera também se apropriava disso, né? Então, mas essa brasilidade, ela se faz nesse corpo, né? De uma espécie de biotipo corporal que poderia ser visto como brasileiro, mas mobilizando recursos que na época eram vistos como Brasil. Então, saber sambar, saber ter um determinado tom de pele, saber mobilizar o imaginário nacional. Gente, a gente está na década de 70, na ditadura militar. A ditadura militar está ali estimulando um sentido de brasilidade, de nacionalidade, recuperando essas experiências, né? Floresta amazônica. Então, assim, você tem uma indígena, né? No programa mais assistido de audiência. Corpo é cultura. Se a cultura muda, se transforma, é mais do que esperado que os padrões desejáveis de corpo também mudem. Então, nós temos Brasil aqui. Então, essa brasilidade, ela se faz assim, né? Não só por meio da conjugação de um corpo que a gente poderia ver como comum ao estilo corporal de uma mulher brasileira, mas porque eles mobilizavam recursos que eram entendidos como Brasil. Então, elas não... Isso depois nos anos 80 vocês vão acompanhar. Qualquer dança mais europeizada, uma valsa, ou qualquer coisa assim que remeta a uma dança a dois, ou que remeta a uma dança mais norte-americana, isso, nenhuma delas era especialista, isso não fazia Brasil. O que fazia Brasil era o samba, sabe? Era saber desenvolver muito bem, por meio de recursos estéticos, essa brasilidade. Então o Brasil se fazia nisso, né? Sabendo. E aí acho que tem uma questão de gênero importante. Você se faz Brasil alimentando também o imaginário da mãe que sustenta, sabe? Isso tem muito, né, na nossa sociedade, assim. Da mãe que leva, né, da mãe da classe popular, que dá nó em pingo d'água, da mãe guerreira. Então, assim, a brasilidade também se faz por uma performance de gênero que está para além do corpo ou da imagem, mas também de um imaginário. De ser mãe, de ser dedicada, dadivosa. E é isso que elas também se faziam muito brasileiras assim. E eu acho que tem uma outra dimensão que é muito importante na sexualidade no Brasil, quando a gente pensa esse controle sobre os corpos das mulheres, que não é aquela de que faz porque gosta, né? Ela faz porque tinha que fazer. E aí você tá um dos episódios mais polêmicos da primeira temporada, que foi o episódio com a Natânia Lopes, que estuda prostituição de luxo. E o que deixou a audiência perturbadíssima era a ideia de que as prostitutas de luxo faziam porque elas gostavam de dinheiro.
e não porque elas precisavam daquilo, que deu um bug na cabeça de boa parte das pessoas que nos ouviram. Então, quando a gente entende, né, que tem uma chacrete que faz aquilo, dança seminua num programa de TV, porque precisa para sustentar sua identidade de mãe, fica todo mundo mais em paz, né? E é engraçado que esse é um recurso que é ativado até hoje pelas chacretes que ainda restam na cena, né? A Rita Cadillac vai lá e diz, olha, fiz pornô porque precisava pagar o apartamento. Tô até hoje nessa porque eu quero pagar a escola da minha filha. É algo que tá mais no plano de tipo, olha, tô fazendo isso para continuar reforçando a minha identidade de mãe, de vó, do que for, do que só tô fazendo isso porque curtia, né? Então, na nossa sociedade, não é dado às mulheres a confissão do prazer. O sexo, quem confessa prazer ou interesse sexual são os homens. Então, as mulheres, elas têm que sempre construir uma justificativa, né? Mulheres de uma moda ampla, têm que construir uma justificativa de por que elas se envolvem com aquela atividade. Então, você tem que dar um tom moral bem visto, como é só um trabalho, eu estou ali para sustentar meus filhos, eu estou ali para dar dignidade à minha família, eu não gosto daquilo, eu não tenho prazer com aquilo. A elas nunca é dada essa possibilidade de confessar seus prazeres, os seus interesses. Então eu via muito disso. Toda a própria, não só entre elas, né, a própria construção televisiva da chacrete se fazia com esse discurso. Elas estão ali com uma função específica. E elas também sempre justificavam, né, falando da chacrete, quando elas já estão com seus 60, 70 anos, já diria uma geração chegando aos 80. A mais antiga, né, a Índia Potira faleceu com 77 anos. E elas têm que justificar porque elas faziam isso. Então elas sempre falam de uma forma muito, tentando sempre, vamos dizer, familiarizar a sua experiência mais sexual. Então tudo muito focado no sustento da família, não havia prazer, era tudo pelo dinheiro, era o que aparecia na época. Mas é engraçado porque boa parte dessa ambiguidade residia na própria ideia do que era um símbolo sexual, né? Que era esse movimento que você estuda muito, o movimento da superfêmea. De uma superfêmea que está sempre disponível, flertando, com uma abertura para um sexo com os caras que estavam sentados em casa ou no entorno, os artistas, os jogadores de futebol, o próprio Chacrinha, né? Que havia sempre uma ideia de se ele tinha ou não namoradas entre os chacretes ou não, aquela coisa. Então isso é uma das ambiguidades dessa performance que elas desenvolviam. Uhum. Sim, na televisão elas tinham que performar. Eu lembro que tinha um filme, uma pornô chanchada na época chamada Superfêmea. Foi um filme que foi protagonizado pela Vera Fischer bem naquela época do sucesso da chacrete. E aí eu me inspirei um pouco nessa expressão para tentar mostrar que o trabalho dessas mulheres na televisão era parecer mais mulher do que qualquer outra mulher, né? Nesse sentido, na performance hipersexualizada, na performance da hiperdança, no hipercorpo, ou seja, você tinha que ser mais do que qualquer outra, nesses termos da construção de si para a televisão. E aí essa ideia de ser uma super fêmea, né? Eu tenho que ser mais do que qualquer fêmea, né? Eu tenho que ser aquela que é a mais desejável, aquela que é a mais sexualizada, aquela que mais incita os prazeres nos outros, né? Mas isso era construção de si na TV, para a TV, é uma performance, né? É uma estratégia teatral, né? Você tem que se parecer mais do que é. E como é que fica a passagem do tempo? Que é uma carreira muito rápida, né? Eles ficam ali naquela posição muito pouco tempo, mas vão ter que carregar o rótulo de chacrete, de boazuda, gostosa, pelo resto da vida, mesmo depois do tempo ter passado e de elas terem envelhecido. Como a indústria cultural bagunça o tempo das chacretes e pras chacretes. Como qualquer fenômeno midiático dessa indústria cultural mais hardcore, assim, da hipercultura de massa televisiva dos anos 70, a novidade é sempre necessária, você tem que estar sempre acionando novas pessoas. Então, o tempo de chacrete, o tempo de carreira artística ali em torno dessa função de chacrete e do chacrinha era muito pequeno. As grandes chacretes existiram ali entre 5 e 10 anos, mas boa parte das mulheres passavam despercebidas de 5, 6 meses ou um ano no máximo. Então havia um estímulo pela novidade. A novidade é sempre isso, uma nova mulher que vai ser uma
que vai trazer nessa performance da Super Fêmea uma outra coisa que as anteriores já não traziam. Então você está sempre buscando um novo recurso. As mulheres continuam lá, as gostosas ainda estão lá, mas elas fazem coisas diferentes, né? E tem novos corpos, novos trejeitos, novas danças, então você está sempre gerando isso. Sempre para mim foi uma questão que eu queria entender esses fenômenos para além dessa vivência daquele momento, entender a passagem do tempo e como isso impactava as subjetividades delas ao longo do tempo. Então, por isso que eu queria, para além de pensar o que era a função delas, para que elas serviam, ou o que a televisão fazia, o que elas faziam naquele momento na TV, eu queria entender qual era a trajetória de gênero delas, como foi a vida delas, e no final das contas você descobre como aquela atividade que às vezes foi uma atividade de 1 ano, de poucos meses, ela tinha um impacto subjetivo na trajetória de gênero delas, ou seja, inclusive aquela experiência de ter sido a dançarina, o que ela expressava dentro dessa grande trajetória de vida delas de 60, de 40, 50 anos. Então era para mim uma questão de olhar para a vida delas para além do fato de terem sido chacretes, entender como essa chacrete compunha essa vida que foi muito além da televisão. Dentro desse mercado, a sex symbol ela tem uma duração muito curtinha. E isso, em algum grau, as próprias dançarinas sabem. Né? Assim, a gente acredita que essas pessoas estão lá na televisão tendo ampla noção de que vão continuar sendo dançarinas durante 40 anos, vão ser desejadas como são desejadas. Essas mulheres, como a Índia dizia, estão se virando. E elas estão ali vendo uma oportunidade, mas elas sabem que elas querem pularem dali, porque elas sabem que elas vão ser descartadas no primeiro momento. Eu vi aquela experiência da chacrete como uma tentativa de entrada no mundo artístico. Algumas ficavam, outras não ficavam. Só que essa experiência da sex symbol é isso. Ela sempre, ao se tornar uma sex symbol, você vai ser sempre uma sex symbol. Você vai ser sempre vista, a sua persona pública vai ser sempre vista muito ligada a essa conotação erótica. E como o erotismo e a velhice é algo mal visto socialmente, não desejável, você tende a pensar que essas pessoas vão começar a não ter mais espaços naquelas engrenagens midiáticas da indústria cultural. Elas estão sempre sendo lembradas, porque a indústria cultural ela opera por meio dessa etiqueta, né, essas etiquetas. Assim. Então você é uma sex symbol. A sex symbol está sempre ali. Eu vejo muitas mulheres, atrizes, inclusive, que nem estou falando de que trabalham diretamente com o mercado erótico, mas que são sempre vistas como atrizes gostosas, que sempre fizeram o papel das gostosas. Quando elas vão ficando mais velhas, elas vão tendo dificuldades de inserção no teatro. Se vê algumas pesquisas sobre teatro, o pessoal fala, né, que o ideal para uma atriz mulher, aí as questões para os homens a gente tem que pensar de outras formas, é ela não ser bonita, porque a beleza, ser vista como bonita, porque a beleza ela pode engessar a sua atuação e a sua possibilidade de papéis. Então, Fernanda Montenegro nunca foi vista como uma mulher bonita. Então, isso bonita, né, nesse sentido. Isso tem a gostosa e tem a bonita também. A gente pode fazer essa diferenciação, né? Você não pode nem ser vista nem como uma gostosa, nem como uma bonita. Porque isso pode te limitar muito no tipo de inserção, da variabilidade de papéis que você pode pegar. Porque a idade vem, né? A velhice vai vir aí. E depender só desse perfil, porque, no final das contas, a bonita, a gostosa é juvenil. Né? Assim, não tem a mais velha vista como bonita, ou ainda mais como gostosa, né? Então, você tem mais velha é um negócio que você discute, né? Tá bem pra idade, né? Tá bem pra idade. Você pode estar bem pra idade, né? Que já é um lucro. E aí você vai estar sempre, inclusive, falando sobre como é bom, como é estar bem pra idade. Você se torna aquela pessoa que vai... Não é um pouco que acontece com os sex symbols que a gente ainda conhece e vê hoje em dia, que ainda está presente na mídia. Elas são sempre acionadas para falar sobre esse momento que elas foram sex symbol e como é ser sex symbol, né? Ou seja, de 80 anos. Você não a reconhece em si enquanto um sujeito com uma visão de mundo, com experiências novas, né? Vai estar sempre remetendo a como é ser a sex symbol que foi esquecida ou que foi envelhecida, que de repente está ótima para a idade. Mas é isso, você não consegue fugir dessa rotulação, porque as engrenagens da indústria cultural funcionam nessa etiquetação. Você é gostosa. A gostosa é juvenil, é essa questão agora. A bonita é juvenil. Mas a percepção que você tem é de que elas achavam, nesse tema da sexualidade e do envelhecimento, que a batalha estava perdida ou elas ainda estavam lutando para, de algum modo, recuperar esse campo nas suas vidas? Porque
apesar do envelhecimento, havia ali, eu sei que o grupo das chacretes eram muito diversos, né? Era muito diverso, mas havia ali uma valorização de um corpo, de um decote, de um Uhum. brilho, né? De um corpo jovial, apesar da passagem do tempo. Sim, todas com quem eu convivi, era aquela ideia de que o corpo envelheceu, mas a mente é jovem. E uma aproximação com uma estética tida como juvenil, e sensual, o uso do decote, do brilho das roupas, todas eram muito vaidosas. A vaidade, né, a vaidade que eu estou entendendo aqui como esse uso da estética, uma atenção à maquiagem, a atenção aos cabelos, isso é muito comum entre todas elas. Eu lembro dos encontros que a gente ia quando aconteceu um encontro coletivo entre elas, era aquela disputa para ver quem estava bem com a idade e quem estava ali sofrendo mais ou menos o impacto do envelhecimento, saber controlar o impacto do envelhecimento. Então, fulana tá bem, fulana tá mal, fulana tá enrugada demais, fulana Tá tá gorda, né? gorda, engordou, não engordou. Então, esse tipo de mensuração era muito comum entre elas. É comum entre a gente, né, diga-se de passagem, mas com elas ganhavam um tom acima, porque elas sempre se reconheceram e se viram como mulheres, né, de corpos culturais, tidas como bonitas, tidas como gostosas, então elas passavam muito por isso. Então havia uma disputa entre elas, quem estava melhor, quem estava pior, sempre essa mensuração, esse controle de si, acusação da outra que não está controlando bem seu envelhecimento, que não está controlando bem a sua imagem frente ao outro. Mas elas passavam muito por essa visão, assim, dessa tentativa de controlar muito o corpo por conta da velhice. Para terminar, eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei se você tem resposta. Como eu comecei com uma pergunta que não tem resposta, eu vou terminar com uma pergunta que não tem resposta também. Você foi muito generoso no teu livro de compartilhar alguns fragmentos do teu caderno de campo. E num determinado momento lá, você diz que você anotou muitas vezes no seu caderno de campo que as chacretes eram meio doidas, sem um parafuso, não batiam muito bem na cabeça. Eu, enquanto lia, fiquei com uma dúvida. E aí eu queria te perguntar, você acha que elas viraram chacretes porque não batiam bem da cabeça? Ou essa máquina de moer gente que foi ser chacrete deixou elas sem um parafuso a menos, não batendo bem da cabeça? Acho que as duas coisas, né, se retroalimentam. Era muito comum um diagnóstico coletivo entre elas. Essas expressões elas vinham assim muito fortuitas, né? Ó, ih, chacrete é tudo maluca. E ó, ela é tudo doida. Ó, as chacretes vão ficando tudo perturbada. Passou o tempo, eu não vejo uma que tá legal. Então, esses eram diagnósticos comuns entre elas, assim. E aí eu falava, o que elas estão, né? Eu ficava me inquietando, o que elas estão querendo dizer que não ficou bem, que não ficou mal, o que elas estão querendo dizer com relação a isso. E acho que aí toca muito nessa mensuração que elas faziam em torno do sucesso. Quando elas estão falando dizendo que ficou doido ou não, está muito ligado ao sucesso, a percepção de que a vida foi bem sucedida. Né? E esse bem sucedido tem a ver com as questões financeiras, tem a ver com as questões profissionais, tem a ver com as questões amorosas ou não. Mas a gente está falando de mulheres, se pensar de modo muito geral, amplo, de mulheres outsiders, né? De mulheres cuja trajetória de gênero no mundo, né? E aí a experiência de ser chacrete é emblemática, não é uma experiência banal, como da mera reprodução patriarcal da vida para o casamento, ou do trabalho, mas né, hoje você cumpre um script ideal de gênero, a vida para os filhos. O que eu percebia entre elas é que muitas constatavam que elas não tinham cumprido com todas essas expectativas. E aí, esses diagnósticos de doida de saúde mental, né, dessa linguagem da saúde mental, da doença e da saúde, passava por isso. Passava por uma hora. Se eu não cumpro necessariamente todas essas expectativas, é porque alguma coisa aconteceu, né? Eu tenho um parafuso solto. Então era muito comum essa percepção entre elas. E isso repercutia, sim, em questões ligadas, né, a diversos diagnósticos hoje de ansiedade ou de depressão, né? Todas passavam algumas por esse contato. Claro que eu estou falando também de um segmento específico dos que eu pude ter acesso, contato, mas eu acho que esse diagnóstico era algo que remetia a essa avaliação da trajetória de vida e talvez uma percepção de que a minha trajetória não era tão comum, né? Não era, ela não, eu não seguia o script ideal de vida.
E aí talvez seja porque eu sou meio doidinha. Talvez seja porque eu sempre fui meio doidinha, meio perturbada. A minha irmã era assim, eu era assado. Entendeu? Acho que vai Mesmo muito... mesmo eu sendo uma moça de família, Mesmo sendo... eu não segui o script das moças de família. Pois é. E isso repercutia na subjetividade delas, né? Quando elas estão falando, sou meio doida, tenho um parafuso a menos, elas estão falando, eu acho que a minha psique, né, a minha subjetividade, as minhas emoções, elas não são tão banais, assim, tão comuns assim. Bonito. Rafael Bispo, hein? Muito obrigado, adorei essa participação aqui, amei. Obrigado, hein, Rafael? Obrigado, Michel. Eu fico feliz pelo convite. Estamos aí, vamos acompanhar o podcast. Tem muita coisa boa. Ó, se você curtiu nosso papo, segue a gente na tua plataforma preferida, aí de tocadores de podcast. Dá 5 estrelas e diz que tem um tesão danado na gente por aí, né? Por favor, na gente e na antropologia, ok? Vocês sabem bem que coisa boa a gente não faz sozinho, a gente faz sempre muito bem acompanhado de uma trupe. A produção e a pesquisa desse episódio é de Fabiola Gomes. O roteiro e a apresentação estão na minha mão. A captação, a sonorização e a edição de áudio é da Voz Ativa Produções. A vinheta é do Estúdio Cavalo. Todas as artes que você vê por aqui nas redes sociais foram criadas por Diego Oliveira. E quem comanda os posts e a pós-produção nas plataformas é a Vanessa Vieira. Mas quem manda em todos nós, em mim, na Fabiola, na Voz Ativa, no Estúdio Cavalo, no Diego Oliveira e na Vanessa, é Carolina Pisa, que equilibra as peças, os cronos e as cabeças pra gente conseguir chegar até aqui.